Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 19 e vamos continuar estudando sobre as células, né? Só para lembrar para vocês o que são células, né? As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. E elas têm uma composição básica, ou seja, elas são formadas por três estruturas básicas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, onde fica o material genético ou DNA. A membrana plasmática é a parte que permite a entrada e saída de substância da célula. O citoplasma é onde ficam as organelas celulares, que são os órgãos das células, e o núcleo é onde fica o material genético ou DNA. O estudo da célula é chamado de citologia. Então, dentro da ciência, tem uma parte que estuda somente a célula. Nós chamamos de citologia, ok? Quanto à organização celular, né, ou melhor, quanto às células, elas podem ser classificadas em dois tipos: células procarióticas e células eucarióticas. Células procarióticas são as células mais simples, né, dos organismos mais simples. Já as células eucarióticas são as células mais complexas, tá? Características das células procarióticas. As células procarióticas, elas possuem núcleo desorganizado, ou seja, elas não têm o núcleo. Então, o material genético dessas células fica no citoplasma da célula, juntamente com as outras organelas, tá? Essa é uma célula que não tem muitas organelas. A principal organela dela são os ribossomos, tá? E essa é uma célula que ela não tem o citoesqueleto. Então, é uma célula extremamente simples, sem núcleo e com poucas organelas. Mas o material genético delas é presente, ou seja, tem material genético, só que ele fica aqui no citoplasma, ok? Essa é uma célula, a célula procariótica é uma célula encontrada nas bactérias, que são seres simples. Já as células eucarióticas têm como característica o núcleo organizado, né? Como está representado aqui, e o material genético dessa célula fica dentro do núcleo, tá? Ela possui várias organelas além dos ribossomos. Então, ela possui complexo de Golgi, retículo endoplasmático, várias organelas que nós iremos estudar adiante, mais para frente, tá bom? Então, essas células eucarióticas são células mais complexas. São células encontradas, por exemplo, nos animais e nas plantas. Aqui eu tenho para vocês um esqueminha, né, desses dois tipos de células. Células procarióticas, elas constituem os seres procariontes. Então, por exemplo, a bactéria é um ser procarionte. Isso quer dizer que ela possui célula procariótica. E esses seres procariontes são sempre unicelulares, ou seja, são formados por um único tipo de célula, tá? E os seres procariontes, que possuem células procarióticas, fazem parte do reino Monera, como é o caso das bactérias, tá? Já as células eucariotas ou eucarióticas, né, a mesma coisa, constituem os seres eucariontes, que podem ser unicelulares, como é o caso das algas, né, e dos protozoários, que fazem parte do reino protista, ou pode ser pluricelulares, que é a maioria dos seres eucariontes, que podem ser, por exemplo, as plantas, os animais e também os cogumelos, tá? A maior parte dos seres vivos são seres eucariontes, ou seja, são seres que têm células complexas, com núcleo organizado e o material genético dentro desse núcleo, e também várias organelas celulares presentes no citoplasma. Então, recapitulando, as células, que são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, elas podem ser classificadas em dois tipos: células procariotas ou células eucariotas. As células procariotas são encontradas nos seres eucariontes, as células procariotas nos seres procariontes.
Quanto à estrutura dessas células, as procariotas são mais simples, porque elas não têm núcleo organizado, têm poucas organelas e o material genético fica no citoplasma. Já as células eucariotas são células mais complexas, com núcleo organizado, material genético dentro do núcleo e o citoplasma cheio de organelas. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Agora façam as atividades da semana 19 e qualquer dúvida é só chamar no grupo do WhatsApp. Um grande abraço para vocês e bons estudos.